Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Tu acha que existe também alguma questão de demanda reprimida para os próximos anos em relação a esse setor? O que eu tenho visto, aí eu vou fazer primeiro um olhar Brasil e mais especificamente Recife. Eu vou começar de dentro para fora. Eu acho que sim, as pessoas não sabem lidar com o momento da pandemia. E eu vou fazer uma comparação que pode ser muito pesada, mas eu acho que ela é necessária pela reflexão. Enquanto a gente não encarar essa pandemia como uma guerra, a diferença é o tipo de arma que está rolando por aí e o risco de bomba de cair na nossa cabeça. A gente não vai entender de fato qual é o nosso papel nisso tudo. O que eu percebi foi, com pequenas aberturas, com pequenas folgas, as pessoas elas estão extravasando todos os limites que são dados. Então, exemplo super simples. Aqui em Recife, praia. Então, a partir do momento que a praia é liberada, você não tem distanciamento, você não tem cuidado, você não tem máscara. E não adianta dizer que tem, não adianta o governo falar que está tendo cuidado, porque não dá. Ninguém fica na máscara, ninguém fica na praia de máscara. Isso é um contrassenso absurdo. Então, assim, de novo, enquanto a gente não encarar essa pandemia como uma guerra, onde de fato o que muda são as armas, mas a ameaça de morte é a mesma, o risco de estar na rua é literalmente o mesmo, a gente não vai entender o nosso papel. Então, sim, existe uma demanda repreendida, mas é uma demanda repreendida de uma população que não soube encarar o momento que a gente está vivendo. A gente pode aprofundar isso para qualquer caminho, até no viés político. Então, assim, o que o povo escuta se reflete no que o povo faz, tá? Então, é uma consequência direta. E se isso é bom ou ruim, e a gente está vendo que é ruim, é só uma tradução do que se fala para o que a gente vê acontecendo. Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos meses? Eu acho que, de fato, pequenas aberturas ainda vão gerar rompimento de limites. As pessoas elas não vão ter o cuidado que a gente acha que deveriam ter. As pessoas não vão ter o distanciamento que a gente acha que deveriam ter. Por que eu estou falando isso? Parece um olhar meio pessimista. Não, é um olhar realista. Se você olhar dados, momentos, eventos, situações, você vai perceber que as pessoas elas passam por cima dos limites, independente do limite que colocam. Então, eu acho que, de fato, a gente vai ter que passar por um momento de uma trava um pouco maior, né, de uma represa um pouco maior agora de saídas e de convívio, para que as pessoas tenham um novo choque de realidade, como, por exemplo, aqui em Recife aconteceu entre maio e junho, teve ali o lockdown primeiro, e as pessoas entenderam que, opa, eu só tenho a minha casa para ficar, eu não tenho outra alternativa. E lembrando, quando eu falo isso, a gente não pode esquecer aquela parte da população que precisa estar na rua. E ficar em casa também é cuidar dessas pessoas. É, então, assim, eu entendo que esse é o cenário que a gente pode esperar a partir de agora. Olhando um pouco mais para longe e olhando, expandindo um pouco minha visão a nível nacional e internacional, eu acho que o Brasil vai ter que identificar bons exemplos no seu território, de cidades e regiões, e as outras regiões vão ter que tentar literalmente copiar esses bons exemplos. Seja um exemplo de fechar de um jeito mais rígido, seja um exemplo de limitar de um jeito mais inteligente, mas eu acho que de fato a gente vai ter que aprender com os exemplos nacionais primeiro. E a nível internacional é o nível talvez mais fácil. Por quê? Porque a gente trata de relações internacionais, onde não é só a nossa vontade que manda, não é só o nosso ponto de vista que faz sentido. A gente também tem outros países que estão nos julgando, né? Então, a partir do momento que um país X fecha suas fronteiras para o Brasil, significa que aquele país fez uma leitura do Brasil que eles enxergam como arriscado para eles. Então, a gente sofre uma consequência? Sofre uma consequência. Mas a gente também precisa refletir por que eles estão fechando a porta para a gente? O que é que está acontecendo aqui que me impede de ir para esse país? Então, muitas vezes a gente só olha, poxa, mas esse país fechou a porta para o Brasil, eu não posso viajar, eu não posso estar em tal lugar, mas, poxa, qual foi o argumento daquele país? O que está acontecendo aqui, dentro da nossa casa, que nos impede de ir na casa do vizinho? Né? Então, eu acho que para os próximos meses, o que a gente tem que pensar é por que a gente está sendo julgado e qual o nosso papel dentro desse cenário, de novo.
essa pandemia, enquanto a gente não encarar como um ambiente de guerra, a gente não vai saber, de fato, o nosso papel nisso tudo. E eu já tenho a frase da thumbnail. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. E eu, particularmente, parei. Teve um tempo que eu não aguentei mais, assim, entre acho que setembro até novembro. Eu realmente não acompanhei mais os avanços, mas eu estou voltando e, na verdade, não sou nem eu que estou voltando a acompanhar. É a realidade que está se esfregando na minha cara. E eu estou vendo, assim, o agravamento que está causando, sabe? Uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse discurso de mentalidade de imunidade, de rebanho, que talvez ele funcionasse se o vírus não mutasse, mas a partir do momento em que você aglomera, você na verdade está criando um laboratório para que o vírus se torne mais letal, que é o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu conversei com uns amigos meus médicos justamente sobre isso. Eu fiz, cara, e se esse vírus tiver uma mutação a cada semana? Como é que fica a vacinação? Aí eles disseram, Luiz, entenda uma coisa. Há vários anos, os idosos são vacinados pela vacina da gripe. Essa gripe, que já existe essa vacinação há um tempo, é a gripe H1N1, que tem um nível de mortalidade alto, né, de letalidade alto. E aí eles disseram, todo ano essa vacina muda. Não é a mesma vacina, não é uma segunda dose, uma terceira dose, uma 10ª dose, é outra vacina. Por quê? Porque o vírus da H1N1 tem uma taxa de mutação média de 1 ano. Então, o que pode acontecer de fato é que a gente vai conviver com um vírus ou outros vírus que têm taxa de mutação diferente, talvez mais rápidas, talvez mais dinâmicas, e a gente, no viés médico, no viés saúde, a gente também vai ter que ser forçado a evoluir para saber lidar com isso, né? Então tem uma série de discussões hoje, uma das visões que eu acho mais legal para quem ainda não adquiriu esse conhecimento que vale a pena é o ponto de vista de Bill Gates, que ele literalmente fala, essa frase para mim marcou. Ele fala assim: enquanto os países investirem mais na guerra bélica do que na guerra biológica, a gente sempre estará perdendo e correndo atrás. Então, esse para mim é o grande ensinamento de 2020. A guerra hoje, ela é biológica. Então, assim, o avanço médico, ele tem que ser mais rápido do que avançar com um novo tanque de guerra. Entendeu? Essa comparação para mim é a ideal. E só enfatizando, é uma guerra. É uma guerra. Este corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!